Senhor, prazer mais uma vez estarmos juntos aqui na casa do Pai. Nós vamos adorá-lo, nós vamos render a Ele o nosso culto. E eu espero que você tenha vindo aqui com o seu coração aberto. Mas se não, abra agora seu coração, porque o Senhor tem algo especial para falar contigo hoje. O Senhor tem algo poderoso para trabalhar na tua vida hoje. Não é à toa que você veio aqui, não é por acaso que você foi convidado ou que você se programou para estar aqui hoje. Hoje o Senhor tem um encontro marcado contigo e Ele vai fazer algo sobrenatural na tua vida. Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí então, comece a adorar o Senhor, comece a dizer o quanto Ele é maravilhoso. Quero te convidar a ficar em pé, nós vamos fazer uma oração para começarmos esse culto. Convide o Espírito Santo para ter liberdade na tua mente, no teu coração. Levante suas mãos, feche seus olhos, comece a orar, diga: Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Tu nos tem dado, Senhor, a oportunidade de cultuarmos a Ti mais uma vez nesse lugar. Muito obrigada, Senhor, por termos chegado aqui em segurança, pelos livramentos que o Senhor nos concedeu. Muitas vezes, Senhor, não percebemos, mas o Senhor nos tem livrado de tantas coisas. Nós te somos gratos, Senhor, nós te louvamos, rendemos a Ti o nosso culto racional, e nós te pedimos, Senhor, que venha nos renovar nesta noite, que enquanto te adoramos, enquanto rendemos a Ti, Senhor, o nosso melhor e a nossa oferta, o Senhor possa derramar o renovo sobre a nossa vida, o Senhor possa trazer sobre nós aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos. Muitas vezes, Senhor, não conseguimos nem expressar, nós mesmos não sabemos, mas o Senhor sabe exatamente o que cada um dos Teus filhos aqui precisa. Por isso, Deus, nós te pedimos, toma o primeiro lugar, toma a frente, Senhor, deste culto, que a direção seja Tua, e que tudo que acontecer aqui, Senhor, seja para a Tua glória, seja para o Teu louvor, e para que sejamos curados, restaurados, transformados em nome de Jesus. A Tua palavra é poderosa, Senhor, e nós estamos aqui para aprender mais de Ti, para sentir mais um pouco da Tua presença, para sermos, Senhor, envolvidos com a atmosfera da Tua glória. Por isso, Deus, nós te pedimos, enche este lugar agora com a Tua presença, com a Tua glória, Senhor, com o Teu amor. Ó Deus, o Teu Espírito possa nos encher, e que nós saiamos daqui, Senhor, cheios, para vivermos uma semana vitoriosa, em nome de Jesus e para a Tua glória. Vamos aplaudir ao Senhor. Tu és digno, Pai, de toda a honra e louvor. Permaneça em pé, nós vamos adorar o Senhor com o ministério de louvor. Graças e paz, irmãos. Vamos adorar o Senhor com alegria, amém? As palmas. Quem é este Deus? Esse Deus que você serve? Quem é esse rei com voz de trovão? Ele mede a terra com a palma na mão. Fogo que consome nunca para. Quem é esse rei que nunca mudou? Sua palavra é eterna, ele nunca falhou. Levanta o pequeno e confunde o grande. Vale a pena, diga, acreditar, tua palavra não falha. Vale a pena acreditar, o meu Deus nunca falha. Quero ver a Tua Shekinah, quero ver fogo pegar nesse altar, quero ter a fé de Elias, fogo descer, a glória subir, o holocausto consumir. Quero ver a Tua Shekinah, quero ver fogo pegar nesse altar, quero ter a fé de Elias, fogo descer, a glória subir, o holocausto consumir. Oh, aleluia! Peça ao Senhor a presença dEle. Quem é esse rei com voz de trovão? Ele mede a terra na palma da mão. Fogo que consome e nunca para. Quem é esse
do Senhor. E Ele nos deu essa possibilidade de estarmos de volta, né? De trazer o jardim, termos intimidade com o Senhor. Isso é maravilhoso. Vamos pedir ao Senhor nessa noite que os céus sejam abertos e que a glória dele desça. Você está preparado para o que Deus vai fazer na sua vida hoje? Você está preparado? Vamos adorar juntos. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Diga, que se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, que se abram, teu reino venha mover. Nossa fé, a nossa fé e esperança são eles. Que se abram os céus fechados, se abram, teu reino venha mover. Nossa fé, a nossa fé e esperança. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Esse Deus lindo, agora você vai dizer pra Ele o quanto Ele é lindo. Seu nome é
aplauda ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Pode se sentar, meu amado, minha amada, fique à vontade. Quero te convidar a refletir comigo sobre um texto da palavra que está no segundo livro dos Reis. Segundo Reis, capítulo 8, versículo 6. Diz assim: interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do seu campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Essa mulher aqui, para quem está sendo restituída a sua posse, é aquela mesma mulher que um dia decidiu, junto com seu marido, com a sua família, construir um quarto para o homem de Deus, para o profeta Eliseu, para que no seu caminho, no seu ir e voltar, ele pudesse repousar, pudesse passar ali uma noite, descansar. E ela construiu então, junto com seu marido, um quarto para que Eliseu pudesse passar ali. E Eliseu, depois de algum tempo, vendo o coração disponível que essa mulher tinha, vendo o coração disponível a doar, e ele também decidiu abençoar para que aquela mulher pudesse gerar, porque ela não tinha filhos. E ele perguntou então para o seu moço: o que essa mulher não tem? O que nós podemos fazer para abençoá-la? E então o moço do profeta disse: eu vi que ela não tem filhos. Então ele abençoou para que ela pudesse ser capaz de gerar. E agora, nesse texto aqui, essa mulher tinha sido avisada pelo próprio profeta Eliseu que haveria 7 anos de fome sobre a terra de Israel. E ele disse: olha, procura outro lugar para que você e a sua família possam ficar durante esses 7 anos em que haverá fome nessa terra. Por quê? Por que isso, queridos? Por que esse homem de Deus decidiu avisar essa mulher sobre a fome? Porque Deus cuida daqueles que cuidam da sua obra. Deus cuida daqueles que têm cuidado do que diz respeito ao reino dos céus. E essa mulher demonstrou essa dedicação, esse cuidado, tinha essa disposição para cuidar de um homem que ela viu que era um homem de Deus, que ela viu que era o profeta do Senhor. E ela decidiu fazer algo para que o reino de Deus pudesse ser então proclamado por aquele homem. E essa atitude de um coração disponível, de um coração que decide fazer algo em prol do reino de Deus, é notada nos céus, é notada no inferno também. E Deus então orienta o servo dele, Eliseu, para que essa mulher fosse livre desse período de fome. Então, nos 7 anos em que houve fome sobre a terra, ela não estava lá para sofrer com isso. Ela e a sua família saíram da terra de Israel. E depois dos 7 anos, ela volta. Só que o que aconteceria com todos os seus bens, seu terreno, sua casa, a sua herdade, né? As suas posses, depois desses 7 anos? Com certeza outros teriam tomado posse daquela casa. Com certeza outras pessoas teriam ido lá e tomado para si o que era deles. Mas quando ela volta para Israel, ela vai clamar diante do rei pelo que era seu. O que está acontecendo naquele exato momento? Geazi está diante do rei, contando histórias para o rei sobre o que tinha acontecido através do ministério do profeta Eliseu. E essa foi uma das histórias. Ele estava contando exatamente a história dessa mulher, quando ela chegou diante do rei para clamar, porque ela queria de volta aquilo que era dela. Então o rei fala: então é ela? Essa que é a mulher que então teve um filho, que o filho foi ressuscitado pela operação ali do milagre que o profeta de Deus realizou. Sim, foi essa é a mesma mulher que eu estava te falando agora. Então o rei mandou um servo seu e falou: olha, faze restituir-se-lhe tudo o que era seu e todas as rendas, não só o que era dela, mas tudo que ela teria tido como renda durante todo esse tempo. Olha que bênção, querido. Aqui tem um mistério profundo para nós, tem um princípio poderoso para nós, porque ela não só obteve de volta as terras, ela e a sua família, mas toda a renda que ela poderia ter obtido naqueles anos, toda a sua renda foi restituída para essa mulher. E aqui esse princípio é quando nós temos um coração disposto a abençoar, a doar, a ajudar, a investir na obra do Senhor, sem ganância, sem a expectativa do retorno. Não, vou fazer porque vai voltar para mim. Não, já perdeu o valor. Tem que ser de alegria, com alegria no coração, porque é bom fazer isso. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Olha, queridos, porque é agradável poder ter o que dar,
ter como abençoar, ter como ofertar, assim o Senhor também abençoará a tua vida. O Senhor nos abençoará, o Senhor nos guardará dos tempos difíceis. Olha que bênção essa mulher e a sua família desfrutaram. Em um período de fome, eles foram livres, foram sustentados. E depois disso tudo, o Senhor ainda trouxe tudo de volta que pertencia a eles. O Senhor vai abençoar a tua vida, mas nós precisamos ter esse coração disponível, esse coração aberto a ofertar. Seja abundante no ofertar, seja fiel nos seus dízimos, seja grato pelo que você já tem e com o que você tem, seja fiel nas suas ofertas e nos seus dízimos. Tenha alegria ao entregar ao Senhor a sua oferta, porque Ele está observando aqueles que fazem de tal maneira. Então, amados, tem um envelope na cadeira à sua frente, no espacinho, ou se você estiver lá atrás, tem um aí atrás da sua cadeira. E se você tiver alegria no coração e a coragem de ofertar com abundância aquilo que o Espírito propôs no seu coração, sem obrigação, sem forçação de barra, aquilo que o Espírito te direcionar a fazer, oferte ao Senhor agora aquilo que você tem. Traga também diante do Senhor os seus dízimos. E eu quero te convidar a ficar em pé neste momento. Nós vamos orar para que o Senhor possa também trazer sobre a tua vida essa mesma bênção que Ele derramou sobre a sunamita, e que em nome de Jesus você possa desfrutar da prosperidade, da abundância e da bênção do Senhor nesses tempos. Depois que nós orarmos, as diaconisas vão passar aí onde você está, para que você possa entregar então os seus envelopes. Amém? Feche seus olhos, levante sua oferta ao Senhor, apresente a Deus o que você trouxe para Ele hoje. Pai, nós queremos te agradecer, bendizer o teu santo nome por cada um dos teus filhos que alegremente tem colocado diante de ti a sua oferta, que alegremente tem trazido a ti, Senhor, os seus dízimos. Que o Senhor possa abençoar. Abre, Senhor, as janelas dos céus, derrama sobre teus filhos, Senhor, bênçãos abundantes, Senhor, faz transbordar sobre sua casa, sobre sua família, Pai, as tuas bênçãos, e que em nome de Jesus, cada um dos teus filhos possa contar com essa bênção que lemos aqui na tua palavra. Que o Senhor possa nos livrar nos dias maus, nos proteger, Senhor, em momentos difíceis. Sabemos que eles virão, mas contigo somos mais do que vencedores. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Portanto, Senhor, abençoa, fortalece, faz prosperar cada um dos teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você aí na sua casa também deseja ofertar ao Senhor, você pode entrar em contato com um dos nossos tesoureiros, com os tesoureiros aqui da igreja, ou mandar uma mensagem aí no Facebook mesmo, que alguém vai responder e vai entrar em contato com você, em nome de Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor? Amém. Deus é aquele que restaura, que restitui. Qual área da sua vida que precisa de uma restauração? Qual área da sua vida que está quebrada? É emocional? É o primeiro amor? É espiritual? É o quê? Salmo 19:7 diz: Ele é quem restaura a nossa vida. E Ele está aqui, apresente ao Senhor aquilo que está quebrado, aquilo que você precisa de restauração. Amém? Vamos adorar o Senhor juntos. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que sai.
disponível para ti. Desfrute dela. Glória a Deus, graça e paz, queridos, amém? Aleluia, podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvor lindo, né? E hoje eu quero pregar sobre o poder da graça. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo já está falando, né, através da adoração e agora também através da palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 12. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a história de Mefibosete. Muito obrigado. Sobre a história de Mefibosete. E essa história, ela mostra o poder da graça. Talvez você me pergunte, pastor, o que significa graça? Na Bíblia Sagrada, a graça, ela significa o favor imerecido. Aquilo que eu não merecia receber, mas Cristo fez por mim, lá na cruz do Calvário. Isso é a graça. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos aprendendo, sobre muitas histórias ali ainda no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus ao mundo, que mostram, o tipo da graça, o símbolo da graça, daquilo que haveria de acontecer na nossa vida através de Jesus. E a história de Mefibosete fala sobre isso. Diz assim a palavra, 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 12. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba,
E o chamaram à presença de Davi, e disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa, ou seja, na mesa do rei. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei, ou seja, como um príncipe. E disse Mefibosete, e tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Versículo 13 ainda: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. A história de Mefibosete é uma história muito triste. Mefibosete, ele era filho de Jonatas, né? E Jonatas era filho de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Jonatas era o filho primogênito de Saul, portanto, o herdeiro do trono. E Mefibosete era o primogênito de Jonatas, portanto, na linha de sucessão, ele era o segundo. E quando nós olhamos, né, quando Deus ele faz a transferência de reinado, e ele tira o reinado da mão de Saul, da dinastia de Saul, e põe na mão de Davi, nós vamos ver então o que acontece, né? Algo muito triste, porque Saul e 3 dos seus filhos morreram no mesmo dia no campo de batalha. Então, mas havia uma aliança que Davi havia feito com Jonatas, né? Davi era casado com a irmã de Jonatas, Mical, e a Bíblia diz que eles eram muito próximos, eles eram como irmãos, e por pelo menos 3 vezes, Davi e Jonatas renovaram a aliança que eles tinham um com o outro. Apesar de Saul, pai de Jonatas, sogro de Davi, estar perseguindo Davi, tentando matá-lo,
havia uma aliança, e essa aliança entre Davi e Jonatas, ela foi algumas vezes, né, renovada. Só que o que acontece? Davi então agora assume o trono, já passaram-se alguns anos, na verdade já passaram-se muitos anos, e Davi então ele se lembra da aliança que ele tinha feito com Jonatas. Então certo dia ele lembra-se: poxa, eu fiz uma aliança com Jonatas, de que a minha descendência ia cuidar da descendência dele, assim como a descendência dele teria que cuidar da minha. E aí então ele faz uma pergunta. Olha, ele chama a Ziba, que era servo, né, da família de Saul, e ele faz uma pergunta seguinte: ainda existe alguém vivo na casa de Jonatas? Quando ele fala sobre a casa de Saul, na verdade ele estava falando sobre Jonatas, porque a aliança de Davi não era com Saul, a aliança de Davi era com Jonatas. E a resposta então é sim, há alguém, há uma pessoa, há um homem, e o nome dele é Mefibosete. Só que a história de Mefibosete é muito triste. Por quê? Mefibosete era um príncipe, ele tinha sangue nobre, mas ele vivia como um plebeu, ele vivia como uma pessoa simples, no deserto, lá em Lodebar, na casa de Maquir, vivia de favor, lá no deserto. A Bíblia diz que aos 5 anos de idade, Mefibosete sofreu um acidente. No mesmo dia que o seu pai morreu, no campo de batalha, ele sofreu aquele acidente, e as sequelas daquele acidente acompanharam a vida de Mefibosete, todo pelo resto da vida. E é interessante que naquele tempo, o reino de Israel perdeu uma batalha para os filisteus, e naquele dia, naquela ocasião, morreram Saul, Jonatas, Abinadab e Malquissua. Esses eram os 3 filhos mais velhos de Saul. Morreram todos no campo de batalha, isso no último capítulo de 1 Samuel. E quando a notícia chegou lá no palácio real, o que aconteceu? A ama, a babá de Mefibosete, tentando livrar, a criança da morte, porque era comum isso, quando uma família real morria no campo de batalha, os inimigos iam ao palácio e matavam todos os descendentes. Então, como a babá, ela sabia que Mefibosete ia morrer, ela pega a criança, ele tinha 5 anos, e ela foge com a criança. Só que a Bíblia diz que na pressa de fugir, ela deixou o menino cair, e o menino caiu e quebrou as 2 pernas, os 2 pés, e essa queda mudou tragicamente o futuro de Mefibosete. E aí então o que acontece? Agora ele fica aleijado de ambos os pés. Pastor, o que essa história tem a ver com a minha história? O que essa história tem a ver com o poder da graça? Quando nós olhamos, nessa história, nós encontramos pelo menos 2 personagens, 2 pessoas que são centrais aqui. E elas tipificam, elas simbolizam algo no Novo Testamento, elas simbolizam algo no nosso tempo. Primeira pessoa é Mefibosete, que simboliza um tipo de cristão, aquele que também é filho do rei. A segunda pessoa é o rei Davi, que é aquele que tem o poder de aplicar a misericórdia, é aquele que tem o poder de aplicar a graça, é aquele que tem o poder de aplicar, a benevolência. Então o rei Davi é um tipo de Cristo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que o Antigo Testamento, ele é explicado no Novo Testamento, e forma-se uma coisa só. Então Davi, ele tinha uma aliança com Jonatas, e por esse motivo, ele resolveu usar de bondade com o único filho vivo de seu amigo. E a Bíblia fala então que essa era a motivação.
Preste atenção nisso. A família de Saul era inimiga de Davi, mas ele tinha uma aliança com Jonatas. Então, por causa da aliança que ele havia celebrado, aleluia, ele usou de misericórdia. O que nós vamos aprender aqui hoje, né? O nosso Rei Jesus, aleluia, o Senhor Jesus, por causa da aliança que ele firmou na cruz do Calvário, ele também quer usar de bondade, ele também quer usar de graça, ele também quer usar de benevolência para a minha vida e para a sua vida. Ele fez uma aliança. Então essa é a motivação. A motivação é exclusivamente porque existe uma aliança. E Mefibosete, né, na história de Mefibosete, nada mais é do que a minha história. Diga, é a minha própria história. Mefibosete fala sobre a minha história, a sua história, né, diante de Deus, porque todos nós, à semelhança do filho de Jonatas, também nascemos para reinar. Nós somos filhos de Adão, nós nascemos para reinar, nós nascemos para dominar, mas infelizmente por causa do pecado, por causa da queda, nós perdemos a nossa condição de príncipes, nós perdemos a nossa condição de herdeiros do reino. Mas aí entra em cena, aleluia, quando Mefibosete está esquecido no meio do deserto, entra em cena, aleluia, o rei Davi agindo com misericórdia. E isso fala da nossa vida. Mesmo que cada um de nós estejamos esquecidos nos nossos desertos, o Senhor Jesus, Ele quer, aleluia, trazer sobre a nossa vida a sua misericórdia, a sua graça, aleluia. Agora, uma segunda coisa que eu acho interessante, é que a Bíblia diz, né, que Jonatas, ele era aleijado de ambos os pés. Quando nós olhamos para a história, né, ele chama um homem, o nome dele era Ziba, e pergunta assim: tem alguém da casa de Jonatas que está vivo? E o relatório de Ziba é esse. Olha só, ele diz assim, né, no versículo de número 3: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Davi perguntou para Ziba se Mefibosete era aleijado? Sim ou não? Mas por que ele tinha que falar? Porque no mundo é assim. O mundo, ele não entende a graça. Então o mundo, sempre que ele fizer uma observação a nosso respeito, ele vai falar um defeito nosso. Ele vai falar de uma falha nossa. Davi não pergunta se ele é aleijado. Davi também não faz, questão por ele ser aleijado, porque preste bem atenção, era proibido ir à presença dos reis, pessoas aleijadas, era proibido, não podia entrar. Então Davi, ele não faz questão, ele quebra esse princípio, ele quebra esse protocolo, para que Mefibosete pudesse participar do palácio. Pastor, o que isso significa para a minha vida? Sabe o que significa? O mundo pode falar dos nossos defeitos, o mundo pode falar das nossas falhas, o mundo pode falar das nossas fraquezas, mas o Rei Jesus não está importando com isso. Ele quer usar de misericórdia. Então a Bíblia diz que Mefibosete era aleijado de ambos os pés, E na palavra de Deus, os pés simbolizam o nosso modo de viver, o nosso caminhar, Os pés, eles simbolizam a maneira como você leva a vida, o teu caminho. Então, quando esses pés, biblicamente dizendo, estão deformados pelo pecado,
Isso significa que o nosso modo de andar diante de Deus também é falho e é imperfeito. Olha só que coisa interessante. Mesmo assim, Deus usou de bondade para conosco, aleluia. Mesmo assim, Deus usou de misericórdia para a nossa vida, mesmo quando o nosso andar era falho, Deus olhou para a nossa vida, aleluia, e falou assim: eu quero usar de misericórdia sobre você. Quantas vezes nós conversamos com pessoas que viveram uma vida difícil lá no mundo, que viveram uma vida torpe lá no mundo, e aí muitos deles já me testemunhavam: pastor, eu estava vivendo lá naquela situação, mas hoje, quando eu olho para a minha vida, eu sei que eu não morri naquele acidente de carro, eu sei que eu não morri naquela tentativa de suicídio que eu apliquei na minha vida. Senhor, pastor, eu sei que a minha vida não morreu ali, aqui não acabou ali. Sabe por quê? Porque o Senhor ainda tinha uma história para mim. Aleluia. Então, quando nós olhamos, aleluia, para a vida de Mefibosete, nós vamos ver isso. Mesmo quando os nossos pés espirituais ainda estão deformados, o Senhor olha para a nossa vida e já enxerga, aleluia, a sua misericórdia. Então, embora o pecado ainda não o pecado nos visite, Deus, ele continua com a sua bondade sobre a nossa vida. Agora, o crente, quando ele é carnal, aí é diferente, ele vive na prática do pecado, ele tem as mesmas características, de uma pessoa com os pés espirituais aleijados. Pastor, o que é isso? Um aleijado, por exemplo, ele não tem uma boa postura física, Se a pessoa, às vezes acontece muito isso, a pessoa tem uma perna mais curta que a outra, por algum tipo de acidente, isso acontece. Meu sogro tinha, e ele ficava com um pezinho mais alto que o outro, não é verdade? Era quantos centímetros? 5 centímetros, Então ele ficava com uma perninha um pouquinho mais alta que a outra, E ele não tinha uma postura física correta. Por quê? Porque se nós estivermos com alguma alteração assim, isso vai prejudicar. Então, o crente, espiritualmente falando, quando ele não tem uma boa postura física, ou seja, ele está andando quase sempre encurvado, tropeçando, ele anda com o fardo do pecado, às vezes não confessado, e isso impede que ele receba a graça de Deus. Então Deus, ele quer, aleluia, restaurar a nossa vida. Ele quer colocar você na posição de príncipe hoje, independente do que aconteceu no seu passado. Segunda coisa, um aleijado, ele não tem a mesma desenvoltura que uma pessoa normal. Ele vai ter mais dificuldade para correr, ele vai ter mais dificuldade para se locomover, talvez ele vai ter mais dificuldade para levantar, para abaixar, ele é incapaz de percorrer as mesmas distâncias, ele sofre um desgaste físico muito maior, ele cansa-se muito mais rapidamente. O que isso significa, pastor? O pecado também tem esse poder na nossa vida, espiritualmente falando. Se nosso andar diante do Senhor ainda não é correto, o pecado, ele vai drenar a nossa vitalidade. O pecado, ele vai drenar a nossa fé. O pecado, ele vai drenar a nossa energia. E às vezes a gente não consegue avançar. Então qualquer pessoa que está embaraçada pelo pecado, ele não consegue andar no mesmo ritmo da igreja. Ele não consegue chegar onde os outros chegam. Então, se você não consegue acompanhar a marcha da igreja de Cristo, se você fica entediado espiritualmente, se você não consegue perseverar enquanto outros perseveram, é hora de você parar,
é hora de você se examinar, é hora de você olhar para dentro de si, ver se existe algum pecado obstruindo a sua vida, a sua jornada. Porque é interessante, né, que é impossível para, né, o próprio homem corrigir os seus pés espirituais aleijados, mas não é impossível para Jesus. Então você precisa ter isso. Muitas pessoas na igreja ficam emocionalmente, espiritualmente, né, destroçados. Sabe por quê? Porque permitem esse andar errado. Então essa foi a triste experiência de Mefibosete. E o motivo pelo qual ele escolheu ir para Lodebar, ir para o deserto, para morar lá, habitar num lugar secreto. A terceira coisa que a gente aprende aqui dentro dessa mensagem é que além dele ser aleijado dos pés, ele escolheu viver em Lodebar. Pastor, o que é Lodebar, né? Lodebar significa um lugar árido e seco, onde não se planta nem se colhe nada. Olha só que coisa interessante. É um lugar de desolação, é um lugar de tédio, de solidão, né? E como eu disse, a vida de Mefibosete é um retrato da nossa existência. Então, assim como ele, nós também fomos criados para sermos príncipes, amém ou não amém? Nós fomos criados para o palácio, nós fomos criados para a nobreza. Nós não podemos nos contentar com a vida árida do deserto, porque nós fomos criados para uma vida de abundância. Mas a Bíblia diz que por causa da tragédia do passado, Mefibosete preferia se esconder ali. Então nós precisamos entender que quando nós estamos fora da vontade de Deus, quando o nosso caminhar é fora do padrão do Senhor, só vai restar viver em Lodebar, porque você só consegue viver uma vida plena na vontade do Senhor. É na vontade do Senhor que nós vivemos uma vida plena. Ela é agradável, aleluia, ela é perfeita, é o que a Bíblia diz. Mas se você não está na vontade de Deus, né, então você vai querer viver lá no deserto. Agora, se você está vivendo em Canaã, ou melhor, se você está vivendo na vontade de Deus, você vai querer viver onde? Em Canaã. Amém ou não amém? Aí, olha só que coisa interessante. Mefibosete está no deserto. Aí Davi vira para ele e fala assim: não, eu quero que você viva em Jerusalém. Jerusalém significa o lugar da abundância nesse momento. Jerusalém significa ali o lugar onde Deus habita. Louvado seja o nome do Senhor. Então no deserto não há vida, só há esterilidade, escassez e morte. Mas infelizmente a vida de muitos cristãos está assim. O casamento está lá em Lodebar, o trabalho está lá em Lodebar, as finanças estão lá em Lodebar, o ministério está lá em Lodebar, a fé está lá em Lodebar, né? Pastor, então o que eu preciso? O que eu preciso receber? Você precisa receber nessa noite do poder da graça de Deus. Só a graça de Deus tem o poder de mudar essa situação. Mefibosete então estava lá no deserto, e aí ele tem uma agradável surpresa. Chega uma comitiva real na casa de Maquir, dizendo o seguinte: olha, o rei Davi quer que a gente te leve para Jerusalém. Quando Mefibosete viu, e ouviu isso, com certeza a primeira coisa que ele pensou é o seguinte: Davi vai me matar. Davi vai me matar, porque o meu avô era inimigo de Davi, porque os meus tios tentaram matar Davi. Então ele pensou que Davi queria matá-lo. Mas a Bíblia Sagrada diz
né, que Davi, ele manda essa notícia para Mefibosete: olha, eu quero que você venha a Jerusalém, e eu quero que você coma à mesa comigo, e tem mais, tudo que era do seu pai, eu restituo a você. É interessante que hoje a Bruna já ministrou uma palavra aqui sobre restituição, na hora da oferta. A gente tem que estar ligado espiritualmente, para entender o que o Espírito Santo está dirigindo em cada culto, amém, irmãos? A Bíblia diz que o vento, né, que representa o Espírito Santo, ele sopra onde quer, ele sopra como quer. O que Deus ele está falando aqui hoje? Deus está falando sobre duas palavras-chave aqui hoje. Quem tem discernimento de Espírito está entendendo. A primeira coisa, ele está falando da graça, aleluia. O Senhor está dizendo para você que Ele quer derramar graça sobre a tua vida. E a segunda coisa que o Senhor está falando aqui nessa noite: aquilo que foi roubado, aquilo que foi perdido, eu quero restituir na sua vida. Então o Senhor Jesus também quer restituir aquilo que nós perdemos, irmãos, aquilo que foi roubado pelo inimigo. O Senhor Jesus ele também quer usar da sua bondade para conosco. O Senhor Jesus ele também quer tirar cada um de nós de uma vida no deserto e nos levar para Jerusalém, porque Jerusalém simboliza ali a abundância de Deus, aleluia. Na verdade nós não merecemos isso, nós não merecemos. Graça não é merecimento, graça é favor, aleluia. Tem um ditado que diz que favor você nunca consegue pagar, não é verdade? Favor tu nunca consegue pagar. Então isso é a graça, aleluia. Ele quer dar a cada um de nós, não porque você merece, não porque eu mereço, mas porque Ele nos amou, aleluia. E Ele tem uma aliança com cada um de nós. Então nós olhamos para isso, né? E nós vemos que a graça, ela é maior do que a minha imperfeição. Você vai observar, algumas vezes eu já visitei alguns presídios no Rio de Janeiro, e a gente vê muito isso, é muito comum no horário da visita. Nós vamos lá no horário, às vezes fazer uma visita pastoral, e aí você vê muitas mães lá, às vezes para passar naquela revista, né, que às vezes é até um pouco humilhante, principalmente para a mulher, e a gente vê muitas mães levando roupa, levando às vezes um bolo, né? O policial tem, o agente penitenciário tem que furar o bolo todo, né? E às vezes o filho é um assassino, às vezes um filho é um traficante, às vezes o filho foi um assaltante. Pastor, o que o senhor está falando? Olha, ele fez um monte de coisa errada, mas a mãe está lá para amá-lo, o pai está lá para amá-lo. Pastor, o que isso significa? Isso também fala do amor de Deus para a nossa vida. Deus, Ele não nos ama porque a gente é certinho. Deus, Ele não nos ama porque a gente só faz coisa certa. Preste bem atenção, a graça de Deus é maior do que a minha imperfeição. Aleluia, a glória da salvação não é porque eu mereço, não. A glória da salvação é porque mesmo sem merecer, Ele disse, tu é meu filho, aleluia. Por isso Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 20, e eu acho muito interessante isso, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Existem pessoas que às vezes pensam que o pecado é maior do que o poder de Deus. Porque você preste bem atenção, existe, por exemplo, a lei da gravidade, que foi desenvolvida por Newton. E a lei da gravidade, ela diz o quê? Que toda massa mais pesada que o ar, ela tende a descer. Ela vai descer, não é isso? Estava debaixo de uma macieira, a maçã caiu na cabeça dele, e aí ele começou a pensar sobre isso. Então, como é que pode, se tudo aquilo que é mais pesado
que o ar tende a descer, um avião com toneladas de peso sobe. Como é que pode, pastor, isso? Porque aí existe uma segunda lei. É a lei da aerodinâmica. A lei da aerodinâmica é a lei que faz com que a propulsão faça o avião subir e vencer a lei da gravidade. Pastor, o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? A lei da aerodinâmica, ela é mais poderosa do que a lei da gravidade. E por isso ela consegue anular a questão da gravidade. Pastor, o que o senhor está falando? A lei do pecado é poderosa, mas a lei da graça de Deus, ela é ainda maior. Ela é ainda mais forte. Por isso que Paulo diz, olha, se o pecado abundou, a graça, ela superabundou. Paulo está dizendo, a graça de Deus é maior do que qualquer coisa. E você precisa tomar posse disso na tua vida. E entender que nenhuma condenação há sobre você, porque você é filho de Deus. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Então nós não merecemos, mas o Senhor quis nos dar aquilo que pertence a Ele. Isso é a graça de Deus. Agora o quarto princípio que eu quero colocar aqui é que quando Davi chega e oferece isso para Mefibosete, qual é a resposta dele? Qual é a resposta dele? A Bíblia diz, que ele chega para Mefibosete e fala, olha, eu quero restaurar todos os teus bens, e eu quero que você coma à mesa comigo, junto com os meus filhos. Olha só isso. Uma vez restaurados, irmãos, somente uma coisa pode nos impedir de receber a bênção de Deus na nossa vida. E sabe o que é? É a nossa autoimagem negativa. No caso de Mefibosete, era o seu problema mais grave. Davi, ele quer abençoar Mefibosete, mas ele não quer, ele não se sente digno de receber. Tem muita gente assim na igreja. Deus já perdoou as falhas dele, mas ele não consegue se perdoar. Deus já perdoou a tua fraqueza, o teu passado, a tua decisão errada, mas você não consegue se perdoar, você não consegue superar. Então, tão logo ele soube, por intermédio do próprio rei Davi, que ele passaria a comer na mesa real. Ele deu vazão àquela baixa autoestima, camuflada sob uma capa de falsa humildade. Tem muita gente assim na igreja. E ele respondeu assim: eu não posso. Por que tu vai fazer isso? Eu não posso. Eu sou um cão morto. Eu não mereço. Olha só que coisa interessante. Mefibosete era incapaz de compreender a graça de Deus. Ele era incapaz de compreender a graça de Deus. E muitas vezes nós sofremos aqui nessa terra. Muitas vezes nós não vivemos e comemos do melhor dessa terra que Deus fez para os filhos, porque nós não entendemos isso aqui. Nós não entendemos que é por merecimento, mas é pela graça. Não é porque eu mereço, é por aquilo que Deus fez por mim, irmãos. Então os seus ouvidos, eles estavam acostumados às queixas, às lamúrias. Os seus ouvidos já estavam acostumados, a ouvir só reclamação. Ele não estava acostumado a ouvir as boas novas. Ele não estava acostumado a ouvir as boas notícias. Ele estava habituado, a esperar sempre o pior. Ele só pensava dessa maneira. Eu já tentei assim, e eu não consegui mudar o meu jeito. Eu já tentei sair dessa situação, mas eu não consigo. Eu sou assim, eu não consigo mudar. Eu sou um cão morto. Preste atenção no que eu vou falar para você. Você tem pensado assim a teu respeito? Para Deus mudar o quadro da tua história, você precisa entender que você é filho de Deus. Você precisa entender que o Senhor, Ele te enxerga de uma maneira diferente.
Então, biblicamente, guarda isso, ninguém sozinho consegue corrigir os seus pés espirituais aleijados. Ninguém, né? Mas a Bíblia fala que Jesus, ele é o nosso santo ortopedista. Amém ou não amém? Ele quer e ele pode, aleluia, corrigir, aleluia. Então a autodepreciação, a autopiedade, ela não honra a Deus. Você tem que parar com isso. Isso limita a tua fé, isso limita o poder de Deus na tua vida. Você precisa crer, aleluia. Você precisa se abrir, aleluia, para receber a graça de Deus. E aí o Espírito Santo, ele vai transformar o errado em certo. Aleluia, ele vai transformar o mal em bem. Ele vai transformar o pecado em santo, aleluia. Se você entender que não é pelo que você faz, é pelo que o Espírito Santo de Deus pode fazer na tua vida. Você me entende? Diga glória a Deus. Agora, isso que eu acho interessantíssimo, quinto ponto, é que ele foi convidado para se assentar à mesa do rei. Só que Mefibosete não conseguia se locomover sozinho. Mais à frente você vai ver que quando acontece aquela rebelião de Absalão, Mefibosete não conseguiu fugir de Jerusalém, porque Ziba não preparou o animal para ele montar, porque ele não conseguia fazer sozinho. Às vezes você vê um cadeirante e não precisa de ajuda para ir para a cadeira de rodas e para ser retirado da cadeira de rodas. Mefibosete também não conseguia se locomover. E aí então Davi fala assim: agora você vai se assentar à mesa comigo. Pastor, o que isso significa? Isso significa que alguém tinha que levá-lo à mesa do rei. Alguém tinha que carregar Mefibosete até a mesa do rei e colocá-lo na mesa. Pastor, o que isso significa? Isso significa o Espírito Santo, irmãos. Jesus fala, aleluia: olha, eu vou para o Pai, mas eu envio sobre vós o Paracletos, o ajudador. É Ele que vai te ajudar. A Bíblia diz que às vezes nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito Santo, Ele nos ajuda até na nossa oração. O que a palavra está dizendo, aleluia, é que Deus nos deu o Espírito Santo. Mesmo que a gente tenha fraquezas, mesmo que a gente tenha falhas, aleluia, eu posso chegar à mesa do rei, porque o Espírito Santo habita em mim. Você crê nisso? Diga glória a Deus. O Espírito Santo habita em mim, aleluia. E a Bíblia diz que Mefibosete passou então a comer à mesa junto com os filhos do rei. E esse era um dos mais altos presentes que um rei podia dar a alguém. Comer junto com o rei, com a família. Davi estava dizendo para Mefibosete o seguinte: olha, você perdeu teu pai, mas agora eu sou teu pai. Você é o meu filho. Aleluia. Você é príncipe e eu sou rei. Você comerá pão sempre à minha mesa. Deus está dizendo para cada um de nós, aleluia, você tem o direito de se assentar à mesa do rei. Você tem o direito, aleluia, de tomar essa posição. Pastor, o que significa assentar-se à mesa do rei? 4 princípios espirituais. Primeiro princípio é o princípio da honra. Deus, Ele nos fez nobres em Cristo Jesus. Nós somos filhos do rei. Deus não te fez para viver uma vida desonrada. Deus não te fez para viver uma vida de vergonha na sociedade. Deus não te fez para você viver uma vida fracassada dentro da tua família e dentro do teu casamento. O Senhor, Ele quer que você se assente à mesa do rei. E você assuma a posição de honra, aleluia, que Ele tem para você. Receba o poder da graça. Segundo lugar, sentar-se à mesa simboliza desfrutar da comunhão do rei.
Porque comer vem da palavra comunhão. Por isso a ceia é a comunhão. O que nós fazemos na comunhão, na ceia? Nós comemos. Existe uma forma melhor de você se socializar do que comendo. E crente sabe comer, não é verdade? Crente não bebe, crente não fuma, mas comer a gente somos especialistas nisso, né? Porque o comer fala de comunhão. O judeu, ele não come com ninguém que ele não conheça. Ele não come com ninguém que ele não conheça e que ele tenha amizade. Por quê, pastor? Porque comer simboliza algo íntimo. Então, quando Davi fala para Mefibosete, você vai comer comigo, quer dizer, você vai ter comunhão comigo. Deus, ele quer que você tenha essa comunhão com ele. Deus, ele quer desenvolver essa comunhão, essa intimidade, através do Espírito Santo, para você entender, aleluia, aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Em terceiro lugar, sentar à mesa do rei simboliza também a ação do sangue de Jesus na nossa vida. Por quê, pastor? Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E quando nós estamos assentados à mesa, nós não vemos os nossos pés, não é verdade? E Mefibosete tinha defeito, né? Ele era aleijado dos pés, mas quando ele estava assentado à mesa, aleluia, junto com os filhos do rei, ninguém vinha defeito nele. Pastor, o que isso significa? Isso significa o poder do sangue de Jesus. Pastor Clóvis também tem defeitos, o Jonatas tem defeito, a Ellen, a Eliane, todos nós aqui temos defeitos, mas presta bem atenção, irmãos, quando estamos assentados à mesa com Jesus, aleluia, quando o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado, está sobre a nossa vida, não aparece mais imperfeições. O diabo, ele pode falar, olha, ele é aleijado dos pés, mas o Senhor diz, ele está sentado comigo à mesa, aleluia. Então o Senhor, ele quer que nessa noite você receba dessa graça. Quem me entendeu, diga glória a Deus. Então é pelo sangue de Jesus que nós temos restauração, é pelo sangue de Jesus que nós temos cura, aleluia. E para encerrar, quarto princípio que eu aprendo de sentar-se à mesa do rei, é que o que se come à mesa do rei, né? O que você come? A Bíblia diz que nós somos transformados pela comida que ingerimos. Tem até uma frase, né, da área de nutrição, que é, você é o que hoje eu seria um porquinho, não é? Comi costelinha de porco à vontade no almoço, vocês viram? Você é o que você come. Olha só que coisa interessante. Nós vamos entrar até hoje no jejum de Daniel aqui, né? E por 21 dias, vamos começar hoje não, à meia-noite. 21 dias nós não vamos comer nada animal. Nada de animal, né? Nada de carne. 21 dias. 3 vezes por dia nós vamos estar em oração. Vão estar lendo a Bíblia, vão estar buscando o Senhor em cima daqueles propósitos. Deus vai fazer. Por quê? Porque você é o que você come. Se você come muita gordura todo dia, vai ter uma consequência. Teu colesterol vai subir, tu vai ter problema de pressão. Você vai ter problemas. Agora, se você tem uma alimentação regrada, se você come de forma saudável, teu corpo vai responder dessa maneira. Se você coloca uma gasolina batizada no teu carro, o que vai acontecer? O motor vai parar. Não é isso? Pastor, o que o senhor está falando? O que eu estou dizendo para você, que se você come da mesa do rei, aleluia, você vai receber a bênção do Senhor, porque na mesa do rei tem graça. Porque na mesa do rei, aleluia, tem saúde espiritual. Jesus falou assim, olha, que nós devemos comer e beber, comer da sua carne e beber do seu sangue. Jesus estava falando da nossa aliança com Cristo.
da nossa aliança com Ele, da aliança da Santa Ceia. Jesus estava dizendo que nós precisamos entender que quando nós nos alimentamos do alimento espiritual, tudo aquilo que vem da terra vai sendo vencido e nós nos tornamos vencedores em Cristo. Então, na aliança de Cristo, nós somos curados, nós somos libertos, nós somos transformados. E hoje, aleluia, o Rei Jesus, aleluia, ele diz para mim, ele diz para você, assim como Davi falou isso para Mefibosete, hoje eu quero que você se assente à mesa comigo. Aleluia, hoje eu quero restituir tudo aquilo que foi roubado. Aleluia. Talvez você diga, mas eu sou como um cão morto. Mas Jesus diz para você, vem do jeito que você está. Pode vir aleijado, pode vir com problemas, porque sou eu, aleluia, que tenho poder para transformar. Sou eu que tenho poder para gerar cura. É em mim que você vai ter mudança. É em mim que a tua família vai mudar. É em mim que você vai experimentar da verdadeira alegria. É em mim que você vai ter a verdadeira paz. É em mim que o teu casamento vai ser sarado. É em mim que a tua família vai ser restaurada. Não importa o que aconteceu no passado, venha dessa maneira. Aceite-se à mesa comigo, aleluia. O Senhor diz isso para mim, para você. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você se coloque de pé agora em nome de Jesus. Aleluia. Venha diante do Senhor. Mesmo que você venha mancando, mesmo que você venha se arrastando, mas venha. Aleluia, venha, porque em Jesus existe graça, aleluia. Em Jesus existe cura. Em Jesus existe restauração. Aleluia, o Senhor nessa noite trouxe você a esse lugar, com esse objetivo. Ele quer mostrar para você que Ele quer mudar a tua história. Nós vamos adorar o nome do Senhor Jesus agora. Aleluia, talvez na tua vida, alguma coisa que aconteceu na vida de Mefibosete, talvez tenha acontecido na sua. Talvez você tenha se identificado com alguma perda, com algum sentimento que passa pela tua cabeça, ligado ao passado, ligado àquilo que fizeram com você, ligado àquilo que você acredita a teu próprio respeito. Mas nessa noite o Senhor, Ele manda dizer que Ele quer anular tudo isso pelo poder da graça dEle. O Senhor, Ele manda dizer para cada um de nós aqui, aleluia, a minha graça é maior. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Não importa o que aconteceu no passado, não importa quem foi teu pai, não importa o que fizeram, não importa se te feriram, se te machucaram, o Rei está neste lugar. E Ele quer que você olhe de olho para frente, aleluia. Nessa noite Ele diz, eu quero usar de misericórdia contigo. Eu quero usar de benevolência com você. Eu quero te restituir. O único que tem o poder de restituir é Jesus. O único que tem o poder de mudar o homem é Jesus. O único que tem o poder de te dar graça para vencer o pecado é Jesus. E Jesus está aqui. E Ele te convida hoje. Ele diz, eu quero que você seja meu filho. Eu quero que você coma comigo à mesa. Eu quero restituir sobre você alegria. Eu quero restituir sobre você paz. Aleluia. Nós vamos adorar ao Senhor nesse momento, porque existe um ambiente de restituição aqui nessa noite. O Espírito do Senhor, aleluia, quer trazer a existência. Senhor Jesus quer restaurar lares. Senhor Jesus quer restaurar a alegria. Senhor Jesus quer te fazer sorrir outra vez, aleluia. Senhor Jesus, Ele quer te dar, aleluia, aquilo que foi roubado, aquilo que foi tirado de você. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus, aleluia. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o
Aleluia, levanta a tua mão ao céu e adore. Faça dessa canção a tua oração agora. Essa noite é uma noite de milagres neste lugar. Os planos que foram embora, o sonho Adore ao que se Senhor. perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Sara-me e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Quero que você feche seus olhos agora. Quero que você estenda a sua mão assim na posição de receber nesse momento. E eu quero que você visualize agora, aleluia, aquilo que você deseja de restituição. Aonde você deseja que um milagre aconteça agora. Seja lá na tua casa com teu marido ou com tua esposa, seja lá nas tuas finanças, seja na tua saúde, seja no teu ministério. Eu quero que você feche os seus olhos agora e estenda a sua mão, porque a graça do Senhor está neste lugar. O favor do Rei está estendido sobre este lugar. E Deus trouxe você aqui nessa noite. Deus mostrou para você o antes e o depois da vida de Mefibosete, para falar para você: hoje você é o Mefibosete aqui, e eu sou o rei Davi nesse lugar. Aleluia. O Senhor Jesus é aquele que tem o poder para mudar a tua história, e Ele te trouxe aqui para trazer restituição na sua vida hoje. Ele te trouxe aqui para dizer para você que o mundo pode apresentar as suas falhas, as suas decisões erradas e as suas fraquezas, mas na mesa com Cristo você não tem defeito. O sangue de Jesus Cristo está sobre esse lugar. Você crê que hoje é uma noite de milagres? Amém ou não amém? Você crê que o Senhor é poderoso para começar a escrever uma nova história nessa noite? Amém ou não amém? Então você vai orar agora, aleluia, e você vai chamar a existência. Você vai chamar a existência. Pastor Eliane vai estar orando agora, e você vai começar a clamar: Senhor, eu quero restituição.
Senhor, eu quero uma mudança nessa situação agora. Senhor, eu reconheço que eu não posso mudar a minha vida sozinho. Senhor, eu reconheço que eu perdi o controle dessa situação. Mas o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus da graça, o Deus da misericórdia. O Senhor é o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Faça, Senhor, o teu milagre na minha vida hoje. Vamos orar, vamos orar. Pai, nós bendizemos a Ti nessa noite, Senhor. Nós louvamos o Teu nome por essa palavra maravilhosa, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. Mesmo sendo imperfeitos, sendo falhos, o Senhor nos olha com olhos de amor, com olhos de misericórdia. Obrigado, Pai, porque um dia lá na cruz do Calvário, a Tua graça nos alcançou. E quando nós estávamos lá no pecado, distantes do Senhor, o Senhor, Pai, ali pela Tua infinita bondade, misericórdia e amor, ó Deus, nos trouxe de volta, nos chamou de volta, nos resgatou. E o Teu sangue nos purificou, nos justificou. E o Teu sangue nos purifica e nos lava de todo o pecado. Louvamos a Ti, Pai, por essa palavra. Ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor a Tua igreja. Pessoas que entraram aqui e têm pensado que o Senhor tem se esquecido dela, porque ela só consegue olhar suas imperfeições, suas falhas. Mas nós louvamos ao Senhor por essa graça maravilhosa, porque na Tua mesa as nossas imperfeições, ó Pai, são cobertas. Oh, aleluia, Jesus, nós Te adoramos. Obrigado, Pai. E eu quero declarar nessa noite sobre a Tua igreja o tempo de restituição. Existem pessoas aqui, Pai, que ó Deus, tem chorado diante de Ti, porque há tempo não tem conseguido sonhar, há tempo não tem conseguido se alegrar, há tempo não tem conseguido ter esperança. Mas Tu és a nossa esperança. Nós chamamos a existência nessa noite aquilo que pode nos dar esperança. E ainda que o médico tenha dito que não, ainda que o homem tenha dito que não, ainda, Pai, que haja impossíveis aos nossos olhos, ó Pai, a última palavra vem do Senhor, e Tu é o Deus de restituição. Que haja restituição, Pai, em cada casa, que haja restituição da alegria, que haja restituição da paz, que haja restituição do amor, que haja restituição da saúde, que haja restituição dos sonhos, que haja restituição, Pai, da esperança. Nós declaramos pelo poder do Teu nome que aquilo que foi roubado, aquilo que foi tirado, aquilo que nós perdemos, não se compara, não se compara com aquilo que há de vir, que é aquilo que o Senhor tem para nós. E nós declaramos nessa noite, Pai, que a nossa fé está firmada em Ti, que os nossos olhos estão postos em Ti. Ainda, Pai, que um exército se levante contra nós, o nosso coração não temerá. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, abre os olhos espirituais da Tua igreja, abre os olhos espirituais do Teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos olhar para o Senhor. Te adoramos nessa noite, bendizemos a Ti e declaramos, Pai, restitui, restitui sobre nós, restitui sobre a Tua igreja, restitui sobre as famílias, restitui, Pai. Nós declaramos a tudo aquilo que o Senhor tem preparado aqui para amar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Põe Teu azeite em minha dor, restitui e leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma, restitui.
Aleluia, aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ainda de pé, eu quero que toda a igreja esteja com os olhos fechados. Também nesse momento é um momento de decisão sobre a nossa vida. Talvez você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ou você que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, mas por algum motivo você se afastou dos caminhos do Senhor. Nessa noite você pode tomar essa decisão. O Espírito Santo, se Ele tem tocado no teu coração nessa noite, você vai pegar aí na sua cadeira o cartão de decisão, cartão como esse aqui, olha, cartão de decisão. Você vai preencher os seus dados e quando terminar o culto você vai vir aqui à frente, me entregar esse cartão e eu vou estar orando pela sua vida, declarando sobre a sua vida agora que o Senhor começa a reescrever essa história de graça e de restituição sobre você em nome de Jesus. Se você sentir no coração de tomar essa decisão, não saia daqui sem isso, tá? Você pode pegar aí na sua cadeira mesmo, com toda tranquilidade, preencher, e quando nós terminarmos o culto, você pode procurar a mim ou a pastora Eliane, e nós vamos estar orando pela sua vida em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir ao nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, aleluia. Assente-se por 3 minutinhos, eu quero apenas falar, nós vamos hoje iniciar o nosso, hoje não, né, perdão irmãos, à meia-noite, né, de hoje para amanhã, às 0h de segunda-feira, nós vamos começar o nosso jejum de Daniel, começa dia 14/9, né, e vai até o dia 4 de outubro, são 21 dias de oração, 3 vezes, né, ao dia vamos estar orando sobre esses propósitos da igreja, sobre os seus propósitos também. E no jejum de Daniel nós temos aqui as abstinências, né, e aquilo que é permitido, né? Então nós temos aqui de abstinência refrigerante, doces, leites e derivados, né, manteiga, queijo, requeijão, carnes, tanto vermelha quanto carne branca, massas, bolos, frituras, né, a televisão, Netflix, Prime, né, exceto filmes cristãos, rede social com o intuito de entretenimento. Você pode postar um versículo, você pode postar uma frase motivacional, você pode postar um vídeo, né, que edifique as pessoas. Coloquei, né, aqui abstinência de murmuração e fofoca, mas tem que ser a vida toda, né, irmãos? Mas especialmente no jejum, porque no jejum é que às vezes a gente é mais tentado por Satanás a cometer essas falhas. Agora permitido água, suco, vitamina, leite de sojas e derivados, chá, café, tudo que é da terra, tá? Tudo que é da terra você pode consumir. Eu só acrescentei aqui os ovos, né? Porque os irmãos, tem alguns irmãos que têm dificuldade com a alimentação, tá? Arroz, feijão, sopas, caldos, né? Hortaliças, o pão francês, tapioca, crepioca, fruta, e é lógico também a leitura bíblica diariamente. O jejum de Daniel, ele é extremamente saudável para o nosso corpo, tá? Mas ele também é saudável, né, para o nosso espírito, porque a função do jejum, irmãos, é o seguinte: quando você se abstém daquilo que alimenta a carne, o espírito se fortalece. É esse o princípio, tá? Então todos os irmãos que quiserem participar do jejum, você pode participar também hoje, amém? Nós vamos orar nesse momento, né, encerrando o nosso culto e dando início já ao nosso jejum, mas na verdade vai começar às 0h de hoje. Inclusive nós ganhamos um pudim de leite condensado, vou ter que dar conta de comer ele todinho até meia-noite, né? Tem que dar conta de comer ele até meia-noite, né? E amém, Deus manda em cima da marca do pênalti, mas tá bom, mas dá tempo,
4 horas ainda, né? Então, nós vamos orar, tá? E nós vamos consagrar ao Senhor agora a nossa vida, esse propósito de oração. E todos os irmãos que quiserem participar também, podem participar. Crianças podem participar? Pode participar também, mas as crianças, elas vão abrir mão apenas de refrigerante doce. Amém? E o restante de alimentação pode permanecer. Agora, o refrigerante doce, elas podem fazer 21 dias de jejum. Tá bom? Os irmãos me entenderam? Amém ou não amém? Eu quero que vocês se coloquem de pé agora em nome de Jesus. Existe um poder muito grande quando a igreja jejua. Existe um poder muito grande no jejum. Porque isso é uma oração e um jejum em unidade. É diferente quando você jejua sozinho e quando você jejua com a igreja em um mesmo propósito. É diferente. Deus vai começar a fazer coisas extraordinárias aqui na nossa igreja, nesse lugar e através de nós. Amém, queridos? Eu quero desafiar você a entrar conosco nessa batalha, em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora, vamos orar. Levanta a tua mão direita ao céu. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero declarar sobre a vida da tua igreja a tua bênção. Senhor, eu quero abençoar a semana dos teus filhos. Neste primeiro dia da semana, nós já consagramos a nossa vida, a nossa casa, os nossos bens, a nossa saúde, as nossas decisões ao Senhor. Senhor, nós declaramos que nós não somos movidos por aquilo que podemos fazer, nós somos movidos pelo poder da tua graça, aleluia. Senhor, eu declaro sobre a tua igreja a tua bênção. Eu declaro sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada casamento, a paz, a alegria, a unidade, a harmonia, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro sobre a igreja, sobre os irmãos, que nesta noite começam esse propósito de batalha espiritual. Senhor, nós matamos a nossa carne, nós estamos negando o nosso próprio eu, para que o teu Espírito vivifique, para que a tua graça seja abundante. E eu declaro em nome de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Senhor, eu amarro e repreendo toda a obra do diabo, toda a retaliação do maligno. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, nós vamos ser agentes de milagres. Senhor, nesses 21 dias, nós vamos experimentar milagres sobrenaturais acontecendo aqui em nosso meio, acontecendo na nossa casa, acontecendo no nosso lar, acontecendo na nossa saúde, acontecendo na nossa família. Como o céu se abriu para que Daniel recebesse a resposta, eu creio, o Senhor vai abrir os céus sobre este lugar, o Senhor vai abrir os céus sobre a família Jeruel, e o Senhor vai derramar respostas e milagres sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Senhor, nós concordamos com essa oração, e aquilo que é ligado na terra está ligado no céu, aleluia. E nós declaramos em nome de Jesus Cristo que milagres vão acontecer neste lugar. Liberamos essa palavra, liberamos esse decreto agora espiritual sobre a tua igreja, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. O grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus agora e para sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos encerrados. Se você preencheu o cartão de